Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, ó Pai. É a oração de Jesus que nos traz o evangelista Mateus neste trecho do seu evangelho. Jesus aqui está feliz. Jesus aqui está alegre. Ele louva ao Pai. E em seguida, o evangelista mostra o motivo desta alegria e deste louvor de Jesus. Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quais coisas? Os mistérios do reino. Aquilo que Jesus proclamava, aquilo que Jesus anunciava. Porque eram muitos os que escutavam, acolher o jeito de Deus agir, nem sempre fácil. E assim, Jesus eleva ao Pai o seu louvor. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios e entendidos eram tomados pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Quem foram aqueles que rejeitaram Jesus? Justamente aqueles que, em primeiro lugar, deveriam acolhê-lo, porque conheciam as sagradas Escrituras. Foram os mestres da lei, foram os fariseus, foram os sumos sacerdotes. Estes eram os sábios e entendidos, entendidos nas sagradas Escrituras, conhecedores das promessas de Deus. E, inclusive, Jesus chega no Evangelho até a recomendar que se praticasse aquilo que eles ensinavam, mas não realizassem aquilo que eles faziam. Jesus diz para aqueles que o escutavam: vocês devem fazer e realizar tudo o que os mestres da lei e os fariseus ensinam. Vocês só não façam o que eles fazem. Porque eram tomados pela vaidade, eram tomados pelo orgulho, eram tomados pela hipocrisia. A hipocrisia de dizerem uma coisa e fazerem outra. A hipocrisia de quem gostava de aparentar santidade aos olhos dos outros, quando na verdade estavam cheios de pecado. Jesus certa vez disse para eles: vocês se parecem como sepulcros caiados, por fora belos e bonitos, por dentro cheios de podridão. E assim Jesus louva ao Pai, porque tem pessoas que, de coração aberto e humilde, estão dispostas a acolher a palavra que Ele tem para trazer. Quem eram estas pessoas? Eram justamente aquelas que eram, na maioria das vezes, marginalizadas, desprezadas pela sociedade de sua época. Outro dia aqui nós refletíamos sobre o chamado que Jesus fez para Mateus, o cobrador de impostos, gente de não muita boa fama. Vimos aqui estes dias como ele chamou também os seus apóstolos. Não eram homens inteligentes, entendidos nas sagradas Escrituras, que tinham passado anos e anos estudando a palavra de Deus. Não, eram homens acostumados ao trabalho duro, difícil do dia a dia, da pescaria. Chama ele, inclusive, Judas Iscariotes, que depois o iria trair, e que um dos evangelistas diz que era ladrão também, que roubava aquilo que era depositado na bolsa em comum. Mas eram estas pessoas que estavam dispostas a acolher a mensagem do Evangelho.
aqueles que eram julgados, aqueles que eram condenados, aqueles que eram desprezados pela sociedade daquela época. E, inclusive, Jesus vai dizer uma palavra que é bem dura, que é bem difícil para os mestres da lei e para os fariseus da época aceitarem. Jesus vai dizer que as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar no reino dos céus primeiro do que eles. As prostitutas e os cobradores de impostos. Prostituta a gente sabe o que é. Botando em nome popular é rapariga. Mas a palavra de Deus usa o nome prostituta, né? Mas o nome é bonito, né? Para dizer uma coisa que não é muito tão lá bonita na sua atividade, naquilo que faz. Jesus diz: as prostitutas vão entrar primeiro do que vocês. Vocês nem entram e ainda impedem os outros de entrarem. Não era porque eram prostitutas que elas vão entrar no reino dos céus primeiro do que ele. Era porque eles tinham um coração aberto. Eles estavam dispostos a acolher Jesus. Jesus era acolhido justamente por estas pessoas que eram desprezadas. Ele trazia uma mensagem de perdão. Ele trazia uma mensagem de acolhida. Ele trazia uma mensagem de misericórdia. Bem ao modo como o salmista diz hoje: o Senhor não rejeita o seu povo. Os pescadores, prostitutas, cobradores de impostos e tantas outras pessoas se sentiam rejeitadas por Deus, pela sua profissão, pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas. E quanto mais culpados se sentiam, mais os mestres da lei felizes ficavam, sentindo-se rejeitadas por Deus. E assim, Jesus vem trazer esta mensagem de perdão, esta mensagem de acolhida. Ele vai, come com os cobradores de impostos. Ele aceita que uma mulher chore sobre os seus pés, lavando-os com suas lágrimas e depois enxugando com os seus cabelos. Jesus veio para acolher, Jesus veio para amar, Jesus veio para perdoar. Ele não veio para condenar. E ele louva ao Pai, porque aqueles que ele veio resgatar e salvar, justamente estes estão acolhendo a mensagem que ele tem para anunciar. Lembremos o que Jesus diz: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Quem sentiu o peso do seu pecado, quem estava arrependido daquilo que fazia ou do que já tinha feito, era para estes que Jesus vinha. Quem tinha um coração aberto, quem estava disponível para saber que Deus amava o seu povo, que Deus não rejeitava o seu povo, que Deus perdoava o seu povo, que Deus caminhava com o seu povo. E assim Jesus tem este momento de louvor, de alegria, e ele louva ao Pai: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus, da vontade de Deus. Lembram-se de domingo, quando refletíamos sobre Amós, que Amazias tinha dito: vá lá para Judá, vá lá para outro canto, aqui não faça sua profecia não, porque aqui é a corte, aqui é onde está o rei e a corte do rei. E eu explicava por que era que Amazias não queria que Amós ali profetizasse, porque o rei certamente não andava com a vida lá muito certa, lá muito de acordo com a vontade de Deus. Então, se Amós profetizasse, o rei se incomodaria. Quem era o rei dentro do reino? Era a pessoa maior, era a pessoa que mais mandava, era a pessoa que mais poder tinha, mas nem por isso era aquele que mais obedecia a Deus.
nem por isso era aquele que mais estava disposto a fazer o que Deus pedia. Era por isso que Amós incomodava, e Amazias sabia que se ele continuasse ali, o rei iria se incomodar com a palavra que ele iria dizer, porque o rei não estava lá vivendo de acordo com aquilo que o Senhor pedia, de acordo com aquilo que o Senhor anunciava em sua palavra. Então assim, irmãos e irmãs, são os pequeninos quem acolhe o reino de Deus. É quem sente o peso do seu pecado que acolhe a mensagem de Jesus. Quem se sente muito santo, quem se sente muito bom, tem dificuldade em aceitar Jesus e a mensagem que Jesus traz. Porque já se considera santo, porque já se considera justo, porque já se considera bom. E a mensagem de Jesus é o apelo à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus acolhe a todos. Jesus não chega exigindo logo a conversão. Ele quer primeiro que a pessoa viva com Ele, conviva com Ele, e convivendo com Ele, a pessoa irá naturalmente se converter. A pessoa irá naturalmente mudar. Não era porque Jesus andava com quem não prestava, que Jesus não prestava também. Ele andava com quem não prestava porque ele queria mudar estas pessoas, mas ele não chegava logo exigindo que as pessoas mudassem. Ele pedia que elas o acompanhassem, e acompanhando, iriam certamente mudar de vida, mudar de atitude. Vamos então, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que nós estejamos no número destas pessoas que acolhem Jesus, que aceitam a sua mensagem, que são humildes, porque são assim os humildes, aqueles que acolhem a mensagem de Jesus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos pequeninos, a graça de sermos humildes, a graça de sentirmos o peso do nosso pecado e a graça de querermos viver e conviver com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta oração de Jesus que ele eleva ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.